Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Python, começando então o terceiro módulo aqui da trilha, né, Orientação a Objetos. E este módulo eu chamei de avançado, mas o nome mais apropriado é aplicado. Então nós vamos ver aqui alguns conceitos que vamos utilizar no nosso dia a dia como profissionais na área de tecnologia, na área de programação, né, com Python, ok? E para começar, vamos dar uma olhadinha nos métodos mágicos ou métodos especiais, como está lá na documentação oficial do Python. E os métodos especiais são aqueles que começam com 2 underlines ou underscores, né, que nós chamamos de dunder. Então é dunder o nome e mais 2 underscores, dunders, né? Então dunder, o nome dunder, ok? Nós já vimos 3 deles, né? O nosso método init, né, que é o nosso construtor, e nós vimos também o repr e o str, né? Nós vamos dar novamente uma revisitada em 2 deles, que é o str e o repr, e vamos ver alguns outros, tá ok? Vamos começar então aqui com o nosso repr, né? O repr ele mostra então a representação. E a representação, basicamente, ela está associado lá na nossa classe de objetos, né? Então, toda vez que nós criamos uma classe, nós vamos estender a classe object lá do Python, e lá, né, está definido o método repr como sendo basicamente, né, a representação do objeto, e ele vai mostrar basicamente de que classe aquele determinado objeto é e aonde ele está localizado lá na memória, ok? Para tanto, né, para a gente ver este método aqui em ação, vamos dar uma olhadinha, vamos implementar, né, uma classe aqui livro, né, e depois vamos dar uma olhadinha imprimindo ali o objeto especificamente, vamos ver o que ele representa. É basicamente aquilo que eu já disse a vocês. Vamos abrir o Python aqui, o PyCharm, né, desculpe, e vamos digitar. Para adiantar aqui, eu já digitei, né, só para a gente não ter esse tempo aqui de digitação. Então eu tenho aqui a classe livro, tenho o construtor dela, estou inicializando aqui esses atributos, título, autor, editora, ano e número de páginas, que eu recebo na criação, né, ou seja, na instanciação do objeto. Ok? Todos são obrigatórios, como vocês podem perceber aqui. Muito bem. E aí, então, eu vou instanciar. Aqui, olha só como que eu estou instanciando, né? Eu estou colocando um elemento, ou seja, um atributo por linha. Por quê? Porque, vejam só, se eu colocar tudo numa mesma linha, o que vai acontecer... Deixa eu só voltar aqui. O que vai acontecer com a nossa PEP8? Né? A PEP8 vai falar o seguinte, olha, você está fazendo algo errado. Então, o que acontece, né? Vocês podem ver aqui que ela excede o limite aqui, né, do visual, né, do PyCharm. E isso fica ruim, né? Então, e também vai contra a PEP8, né, que nos diz aqui. Então, como que nós fazemos? Basicamente, né, nós abrimos o parênteses e aí colocamos um atributo por linha, né? Um atributo por linha e a vírgula no final ali. E fechamos na última aqui, ó, o parênteses, ok? Então, com isso, né, nós não estamos infringindo a PEP8, né, e também, né, estamos fazendo a criação de um objeto e as informações ficam muito mais visíveis, mais claras, né, do que cada elemento correspondente aqui diz respeito, ok? Então, eu estou aqui criando 2 livros, livro 1 e livro 2. O primeiro livro é um livro de algoritmos de programação que eu e mais alguns colegas escrevemos aqui, ó, em 2019, segunda edição já. E aqui um segundo livro, né, estrutura de dados e técnica de programação. Inclusive aqui nós programamos aqui a estrutura de dados aqui em várias linguagens, sendo uma delas a Python, né? Muito bem. Então estão 2 objetos criados. E aqui embaixo eu estou mostrando, né, livro 1 e livro 2, ou seja, imprimindo os objetos em si. Vamos ver o que acontece, vamos salvar e vamos basicamente aqui, tá faltando uma linha aqui. Muito bem. Vamos salvar e vamos executar aqui. Clica com o botão direito, Run. E tá aqui, ó. O que ele mostrou é basicamente a representação, né, do objeto. Então tem aqui, ó, a classe livro. Então esse objeto, livro 1 ou livro 2, né, corresponde à classe livro que está dentro de main. E este objeto está ocupando esta área aqui da memória, ok? Muito bem. Então, o que acontece? Essa é a representação, né? Então, quando nós imprimimos aqui o objeto, né, print livro 1, o que ele faz? Primeiro, ele busca o método str. Tem alguma coisa definindo str? Não, não tem. Então, aí ele vai e mostra a representação do objeto. Então, vamos sobrescrever, né, o método definido na classe lá de object, né, que é o repr, né? Então, dunder, repr, dunder.
Então a gente vai redefinir e, basicamente, o que nós vamos falar aqui? Que ele vai retornar aqui, por exemplo, o título e o autor. Tá? Então quando nós mostrarmos, né, quisermos imprimir o objeto, ele vai mostrar para a gente, então vai return o quê? Uma string, né, formatada aqui, contendo, por exemplo, o self título, um espaço, um hífen, outro espaço e também self autor. Pronto, autor. Muito bem, vamos salvar e vamos agora executar aqui novamente o programa. E agora, olha só o que aconteceu. Eu não mudei nada, eu só estou imprimindo novamente o objeto aqui, mesma coisa, tá? Só que agora ele imprimiu aqui o nome, o título do livro, mais o nome dos autores, ok? Então, com isso, né, a gente fez uma sobreposição aqui do método repl e ele, então, aceitou. E quando nós mostramos aqui o objeto, ele basicamente utilizou esta, né, definição deste método, ok? Muito bem, vamos continuar aqui na apresentação. E o próximo é o str. Nós já conhecemos, né? A gente sabe que se nós, né, alterarmos o str, quando nós mostrarmos o livro, ele vai então mostrar efetivamente o que tem dentro do str. Por quê? A ordem é str, depois repl, para ser mostrado, né? Quando nós mostramos aqui ou imprimimos aqui o livro, não é isso? Então vamos fazer uma redefinição deste método. Vamos abrir aqui, então aqui vamos salvar com a aula 98, vamos na aula 99, não, 98b, né? 98b, vamos abrir a 98b. Então temos aqui a representação, basicamente. Então vamos aqui fazer aqui a redefinição do str. Ó, str. E aqui agora, ó, eu quero que ele retorne também uma string. Só que neste caso aqui eu gostaria que ele retornasse, por exemplo, o ano da edição, né? Self.ano. Então ele vai retornar uma string. E aqui dentro da string, né, ele vai então retornar aqui, ó, o ano da publicação e basicamente o título. Self.título. Pronto. Então agora é ano e título no método str, ok? Vejam, eu não fiz nenhuma alteração aqui, ó. Ele vai mostrar novamente o objeto em si. Só que, pela ordem, primeiro ele consulta o str, tem str, mostra o str. Então é para mudar. Então o anterior estava assim, ó, o título e os autores, ok? Sendo impresso. Vamos salvar aqui, salvar, vamos executar. E tá aqui, ó, uma nova impressão aqui, um novo texto, né, sendo impresso, agora correspondente ao método str, tá bom? Então o ano e o título aqui sendo impresso. Muito bem. Vamos para o próximo método. E o próximo método é o len. O len é basicamente o seguinte. Caso, né, você venha a utilizar aquela função len que mostra o tamanho do objeto, no caso aqui, qual é o tamanho que ele iria mostrar? Vamos ver. Vamos salvar aqui, vamos abrir o PyCharm novamente. Aqui é o B, vamos salvar esse aqui como B e vamos abrir aqui o C. Então aqui, neste caso, olha, tá tudo igual, né? Então vamos aqui mostrar aqui, ó, len de, por exemplo, livro 1. O que ele vai mostrar em len de livro 1? Vamos ver o que vai acontecer? Vamos salvar e vamos executar. E ao executar, opa, não mostrou nada. Como assim? Run. Estava executando o anterior ainda, desculpe. Então aqui, basicamente, né, o que está acontecendo? Ele está mostrando aqui, olha só, uma mensagem falando o seguinte, olha, o tipo de objeto, livro, não tem um len, ou seja, não tem um tamanho associado. Portanto, né, nós não sabemos, ou seja, o Python não sabe o que ele deve imprimir. Então, nós temos que definir, a gente define com o método especial, o método mágico, dunder, len, dunder, tá? Vamos aqui então fazer essa redefinição. Def len e aqui, né, vamos retornar aqui, basicamente, poderíamos retornar aqui, seria interessante retornar o número de páginas, não é isso? Então, self.páginas. Então tá aqui, ó, self.páginas, quando nós acionarmos aqui, basicamente, a função, né? A função len vai retornar, então, o número de páginas. Agora, ó, não fizemos nenhuma modificação, só essa. Vamos ver o que acontece quando nós acionarmos aqui o método len e passarmos o livro aqui como sendo o parâmetro. Vamos executar. E agora, ele está mostrando, tem que imprimir, né?
Tá faltando a impressão aqui. Vamos salvar agora, né? E vamos executar. Agora sim, tá lá. Então, quando nós efetivamente aqui imprimimos, né, aqui o retorno, né, de len, aí sim ele sai 508, ok, pessoal? Então, é dessa forma que nós fazemos a redefinição. Vamos para o próximo método, o método add. O add, ele vai trabalhar, então, a questão da adição. Então, quando eu somar dois objetos deste mesmo tipo, ou seja, dessa mesma classe, o que vai acontecer? Vamos ver o que acontece se eu fizer agora, sem a redefinição desse método especial. Vamos lá, vamos salvar aqui e vamos abrir o 98D. Então, 98D tem o len, está saindo o número de páginas, e aqui, ó, vamos então fazer esta apresentação. Vamos imprimir a soma dos dois livros. Vamos ver o que acontece. Vamos executar aqui, run D, e aqui está, ó, um erro, né? Que erro que ele está falando aqui, ó? Olha, um erro na linha 38, por quê? É um tipo de erro. Porque eu não suporta, ou seja, o tipo de operação soma não é suportada, né, pelo objeto livro aqui. Basicamente isso que ele está falando, ou seja, não tem o suporte, ele não sabe o que fazer quando ele pede para somar dois objetos desse mesmo tipo. Portanto, existe a necessidade de definirmos, né, esta ação. E no caso aqui, a gente define isso pelo método add. Né? Então, aqui, dunder add, dunder. E aqui vejam que existem dois parâmetros, o próprio objeto e o outro, other, né? Aqui, outro objeto. Aqui a gente pode colocar qualquer nome, como a gente já falou sobre isso, né? Mas aqui no caso, vamos deixar other. E aqui, né, tem efetivamente uma consideração a fazer. O método add, né, ele vai então fazer o retorno, né, basicamente de algum elemento, alguma coisa aqui. E o que eu quero efetivamente que ele retorne? Quero que ele retorne aqui, ó, um somado ao outro. O que de um? É o self, por exemplo, o número de páginas, né? Eu quero que ele retorne o número de páginas somado, né, mais o other, né, other.páginas. Então eu quero que ele retorne a soma do número de páginas de um com o outro, né? Basicamente isso. Então vamos salvar aqui e vamos executar. E agora, né, ele tem então a definição do mais aqui. Vamos ver o que acontece. Vamos salvar e vamos executar. E agora, olha só, ele mostrou aqui 907, que é basicamente o quê? A somatória de 508 mais 399, né? É a somatória. Então agora ele sabe como resolver a soma entre dois objetos desta classe aqui, né? Basicamente. Ok, pessoal? Continuando aqui, vamos ver agora o método del. O dunder del, né, basicamente, ele vai ser executado, né, quando houver uma deleção de objetos. Eu posso deletar um objeto, né, manualmente com del e objeto, e também, né, isso ocorre toda vez que um programa para de ser executado, ou seja, você chega ao final do programa, né, automaticamente o compilador Python ele tem lá um processo chamado de garbage collecting. Esse garbage collection é coletor de lixo, né? Ele faz a limpeza da memória. Então ele limpa todo o lixo, né, entre aspas, que está na memória, que não vai ser mais utilizado, e deixa a memória pronta para outros programas. Então, no caso, né, ele vai alocando, né, variáveis, objetos, etc. E quando chega ao final, concordam que não precisa mais daquilo, então ele desaloca, ou seja, ele limpa toda aquela área de memória. Isso aí é chamado de garbage collection, ok? Muito bem, então quando ele faz o garbage collection, na verdade ele está deletando. Então quando nós chegarmos ao final, este método vai ser executado. Aqui, entretanto, né, nós temos que efetivamente retornar alguma coisa, mas o return aqui ele tem que ser explícito, ou seja, vamos ver aqui ó, como funciona. Então aqui ele não está mostrando nada, tá vendo? Ele chega ao final e não mostra nada. Então vamos só fechar isso aqui, vamos abrir aqui o E. E vamos aqui então, basicamente, redefinir aqui o método definir, né? Não redefinir. Del. E aqui, né, não adianta a gente só retornar, porque a gente pode até retornar, mas se a gente não mostrar isso, ou seja, como que a gente vai mostrar que efetivamente ele passou por aqui? Então a gente tem que ser explícito, tá? Aqui. E realmente falar o seguinte, olha, passou por aqui, vamos mostrar uma mensagem, né, que foi executado esse método aqui. E aqui, né, por exemplo, um objeto, vamos imprimir uma mensagem, um objeto do tipo, ou da classe, né, da classe, ou classe livro, foi deletado, né? Muito bem, agora eu poderia fazer duas vezes, né, mas não, vamos fazer uma só, vamos salvar. E aqui, ao executar, ó, vamos executar aqui o E,
E olha só o que aconteceu. Ele executou tudo e 2 vezes foi chamado o método del, ou DunderDel, né? Por quê? Porque nós não tínhamos 2 objetos aqui, ó, livro 1 e livro 2. Quando ele terminou assim, olha só, ele somou, né? Apresentou essa mensagem aqui de soma dos 2 objetos, ele terminou a sua execução. E neste momento ele fez aqui basicamente a aplicação do Garbage Collection. Ele então removeu os 2 objetos que aqui estavam, além de todas as variáveis, etc. Tá bom? Muito bem, pessoal. A gente poderia ficar falando aqui por muitas e muitas aulas, né, sobre os métodos mágicos, os métodos especiais. Existem muitos, vocês podem ver aí na tela, né, a quantidade de métodos. A gente viu os principais apenas. E aí, se você efetivamente tiver que alterar ou trabalhar com algum deles, eu recomendo que acessem a documentação oficial, vão lá em Data Model, né? Dentro de Data Model tem lá o Special Names. E lá dentro de Special Names tem toda essa lista aí de métodos especiais que ele estava lá, Special Methods, né? Que ele fala lá na documentação. Ok, pessoal? Então é isso por hoje. Nos vemos na próxima aula. Tchau!